para o direito. Não é? Por isso é que nós falamos que a 9.514 ela foi o referencial legislativo que deu, então, que foi o nascedouro da alienação fiduciária para bens imóveis. Porque para bens móveis nós já tínhamos esse princípio atendido por outros diplomas legais. Né? E no Código Civil de 2002, a propriedade fiduciária, não é que está lá tratado no livro Direito das Coisas, é voltada para os bens móveis infungíveis. Né? O legislador fez uma questão de incluir artigos sobre bens imóveis nessa passagem do Código Civil, mas também não é objeto da nossa discussão aqui. Não é? Mas isso é marcante. A taxatividade, não é? O princípio da taxatividade exige isto. Né? A necessidade. E aí, a 9.514 lança no sistema brasileiro, em atenção ao princípio da taxatividade, a alienação de bens imóveis, a garantia da alienação fiduciária de bens imóveis. Ao lado da taxatividade, nós temos a tipicidade. O que significa isso? É por isso que é uma moeda com duas faces. Né? A hora que a lei cria a figura real, ela tipifica. Se ela tipifica uma figura real, eu não confundo propriedade com usufruto. Não confundo usufruto com habitação. Não confundo hipoteca com anticrese. Não confundo alienação fiduciária com hipoteca. Então, quer dizer que essa história de segundo grau, já antecipo a resposta à pergunta, sob o ângulo da tipicidade, eu posso ter hipoteca de segundo grau, porque além de criada pela lei, a hipoteca, no seu regulamento, que é a sua tipicidade, ela prevê duplicidade de grau. Hipoteca em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, 10º grau, quantos graus? Mas essa tipicidade alcança a alienação fiduciária? Não. Sob o ponto de vista principiológico, não é possível o segundo grau da alienação fiduciária. Então, esse é um primeiro argumento. Gostaria que depois os meus pares me contradissessem, porque a beleza do direito não é todo mundo pensar igual. A beleza do direito é que nós possamos pensar diferente. Não é? Isso nos conduz a um outro argumento. Não é? O que é que acontece, ao contrário da hipoteca, com a alienação fiduciária? Eu não transfiro para o credor a propriedade, ainda que em caráter resolúvel, faço isso. Não faço para o credor. Por isso ele é o credor fiduciário e o devedor ele é o fiduciante. Né? No nosso direito, assim como a alienação fiduciária não possui segundo grau, mas a hipoteca sim, né? A propriedade possui segundo grau. Existem graus de propriedade no nosso direito? Nem quando a enfiteuse não é privada, porque a pública ainda continua a existir. Nem quando a enfiteuse privada era contemplada no Código de 16, os autores diziam que existia duplo grau de propriedade. E olha que o domínio útil é muito próximo a isso. Mas ninguém ousava dizer isso. Por quê? Porque não é da nossa tradição jurídica, o nosso sistema não aceita isso. Propriedade em graus, não existe isso no nosso direito. Mas eu já ouvi falar isso num monte de autores, claro, com base em sistemas jurídicos que aceitam isto. O sistema inglês, por exemplo, a coroa é dona de tudo. O país inteiro é dono, a coroa. Né? Bom, mas aí eu tenho os barões, mas eles também são proprietários, em segundo grau. O primeiro grau, aliás, não vale nada. Não é? Mas a coroa é o primeiro grau da propriedade, o segundo grau é o barão. O barão, ele também tem lá o cara que brigou lá nas cruzadas, que ele quer também dar uma terra para ele em atenção, em reconhecimento. O cara não tem título, não é conde, não é barão, não é coisa alguma, mas ele tem a propriedade, terceiro grau. Então, nos sistemas jurídicos diferentes do nosso, isso não é de estranhar. Mas querer importar essa ideia para cá é estranho. Porque o nosso sistema é diferente. É outra coisa, é outra fórmula. Então, como é que é possível imaginar, ainda que seja a propriedade resolúvel em garantia, do credor fiduciário, ainda como é que eu posso imaginar uma alienação fiduciária em segundo grau? Isso não existe. Isso não existe no nosso sistema. Né? Então, não é possível eu transferir a propriedade plena para dois credores, porque ela é plena.
E aí vem a questão da exclusividade da propriedade, que é característica do nosso sistema. Não é? A Lei 9.514 diz isso claramente, artigo 23. O que é que eu transfiro ao credor fiduciário? Não é parte da propriedade, é a propriedade do bem imóvel. Artigo 23. Não é? Professor, mas eu quero aplicar por analogia, não é? Quero aplicar por analogia os artigos da hipoteca. Eu fico, meu Deus do céu, né? Num diploma, que é o livro do Direito das Coisas, que é recheado de normas de ordem pública, não é? Eu posso aplicar por analogia, não é? Em face do princípio da taxatividade e da tipicidade. Então, o que é a tipicidade? Se eu pudesse aplicar por analogia a hipoteca, né? As regras da hipoteca, eu poderia falar em anticrédito de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, 10º grau. Data vênia. Né? E eu tenho, quem quiser estudar mais a fundo isto, não é? Um artigo, não é? de um professor muito querido, não é? Que pensa exatamente ao contrário. Depois vocês podem conferir. Não é? O professor Cândido Rangel Dinamarco tem um artigo na revista de Direito Imobiliário, volume 51, que diz exatamente ao contrário. Ele sustenta com todas as letras que é possível a aplicação por analogia. Quem tiver interesse nessa linha de argumento pode consultar lá a revista de Direito Imobiliário, volume 51. Né? Mas, data vênia, pela maneira como o livro Direito às Coisas se posiciona em seus princípios, essa aplicação por analogia não é possível. Né? Quando eu li, não é, a alteração do artigo 22, não é, eu relembrei, não é, que houve uma ampliação não só da alienação fiduciária em relação a pessoas que não atuam no SFI, mas também a outros direitos que não a própria propriedade. E eu só que estou só lembrando isso para dizer que isso não é argumento, na verdade. Não é? Na hipoteca também acontece isso. Não é? Eu tenho, a princípio, a hipoteca incidindo sobre bens imóveis, mas eu tenho lá outros direitos que não são a propriedade. Por exemplo, o próprio domínio útil. A alienação fiduciária acontece a mesma coisa. Né? Eu tenho alienação fiduciária incidindo sobre uso, né? Sobre superfície. Né? E eu só estou fazendo essa provocação citando isto, porque, indevidamente, o legislador chama a superfície de propriedade. Porque alguém poderia me dizer, espera um pouquinho, a superfície é propriedade. Então, ela é propriedade em segundo grau. Então, no direito brasileiro existe isto. Só que o nosso sistema, é só olhar o 1225. Qual é o rol do 1225? Propriedade, depois vem superfície. A demonstrar que isso é uma impropriedade do legislador e não faz parte do nosso sistema. Ah, professor, mas eu já li no direito comparado, se é que eu posso dizer assim, na legislação alienígena, que lá eles tratam a superfície como propriedade. Isso, tudo bem. É outro tratamento, não é o nosso. O direito de superfície é um direito real como qualquer outro. E comporta alienação fiduciária por expressa possibilidade da lei. Bem, como é que está meu tempo? Tá? Acabou? Só para concluir, então, senhor presidente, aproveitando os minutos dos outros, que eu fui cronometrando, eu tenho 5 minutos de reserva dos outros. A Lei 9.514, ela diz assim, a propriedade ou a garantia vai se constituir sob o ponto de vista registrário e o nosso sistema registrário ele é constitutivo do direito real. Essa é uma característica nossa, que não é do direito francês, por exemplo, onde o contrato transfere propriedade, não é isso? Então, esses são sistemas diferentes. O nosso sistema registrário, o registro, ele é constitutivo do direito. Quem aparecer com alienação fiduciária em primeiro lugar,
vai ter a sua alienação fiduciária e o imóvel transferido para o credor. Aí eu apareço lá, o meu devedor arruma uma escritura, sei lá onde, né, transferindo a alienação fiduciária para um outro credor. O registrador vai dizer, meu amigo, isto é impossível. Por quê? Porque já houve a transferência e a construção da alienação fiduciária na titulação e propriedade do credor, ainda que a título resolúvel. Você não tem mais propriedade para transferir para qualquer credor. Portanto, é impossível a alienação fiduciária em segundo grau. O nosso sistema registrário ele é impermeável a isso. Isso não é possível. Eu já transferi. Eu cheguei lá, o registro, em primeiro lugar, apresentei o meu contrato, a minha escritura de alienação fiduciária, foi registrado, transferi a propriedade e não é mais o devedor. Tenho amigos queridos, não é, que não entendem assim. Entendem que o devedor teria uma natureza de direito, que seria uma propriedade... Suspensiva? Não, Quem pode me ajudar? Expectativa. Olha que maravilha, isto. Não é? Propriedade expectativa. Então ele já é proprietário. Ou pelo menos ele mantém a propriedade. Bom, mas o que é expectativa? Ele espera ser proprietário quando a garantia se resolver. Então ele não é proprietário, data vênia. Mas tenho queridos amigos que sustentam isso. Chegam a ponto de dizer que o devedor teria direito à ação reivindicatória, por conta disto. Data vênia. Queridos amigos, não é? Mas, o direito é lindo. Não é? Bem, para espancar completamente essa dúvida, não é? O Código Civil fez questão, o legislador alterou o Código Civil, justamente na passagem, artigo 1368-A, se eu não me engano, e elegeu para a natureza do direito do devedor fiduciante... 1368B, muito obrigado. Não é? Sabe tudo. Quando o Dr. Marcos vai lá nas reuniões do IASP, é uma alegria, porque não só leva o conhecimento, como essa simpatia extraordinária. Não é? Então, estamos entre amigos e é um prazer tê-lo sempre conosco. 1368B. O legislador fez o favor de eleger para o devedor fiduciante o status de direito real de aquisição. Não é? Não está escrito lá? Caput. Bom, se alguém tinha dúvida que o devedor tinha no seu direito a natureza ou a titulação de propriedade, isso foi eliminado. Porque o nosso legislador, obviamente, os senhores já perceberam que eu não gostei muito dessa ideia, porque, primeiro, o devedor não precisa de direito real de aquisição para garantia do seu direito. Na medida que ele pagar a dívida, automaticamente volta para ele a propriedade. Ele não precisa de um direito real de aquisição reconhecido para protegê-lo. Isso é absurdo. Mas serviu, pelo menos academicamente, para mostrar que devedor fiduciante não tem propriedade de jeito nenhum. O direito real que é reconhecido a ele é o direito real de aquisição, 1368B. Certo ou errado? E para terminar, senhor presidente, né, já falamos na gradação da propriedade, que não é possível. O devedor perde a titulação da propriedade, portanto, não pode oferecer direito que não possui. Então, a alienação fiduciária em segundo grau é impossível também por isso. E um aluno, os alunos sempre nos fazem pensar, a única hipótese que eu consegui imaginar que poderia ter algum sentido falar em alienação fiduciária em segundo grau é quando eu tenho negócios concomitantes. Eu tenho negócios concomitantes e levo esse negócio feito no mesmo instrumento só para o oficial não ter o problema de qual é que ele entra em primeiro lugar, não é? Ele entra junto. E eu estou fazendo concomitantemente o oferecimento de garantia para credores diferentes. Do mesmo bem. Aí é que entra o problema da divisibilidade. O problema, na sequência desse raciocínio, é que eles virariam condôminos. Porque ambos são proprietários. Como é que eu vou ter uma propriedade que convive do mesmo bem? A única solução no nosso sistema é o do condomínio.
E na hora que eu vou fazer a alienação fiduciária, porque um dos dois exige, porque eu fico inadimplente com este, mas não fico inadimplente com este, eu sou obrigado a levar à asta pública o bem e o outro vai ter que se conformar com o vencimento antecipado da dívida, porque não dá para fazer a execução da garantia de metade do bem. Porque o bem ele é indivisível como garantia, embora possua dois condôminos titulares. A pergunta que, obviamente, eu fiz ao aluno, ele não soube responder, mas eu também não sei, é qual é a natureza desse condomínio. É um condomínio voluntário? Certamente não. Os credores não estão ali porque querem serem condôminos. É um condomínio edilício? Onde é que está a fração ideal de terreno e a área privativa? Não é. É um condomínio, então, só sobrou o necessário. Mas é só olhar o regime jurídico do condomínio necessário para ver que, obviamente, no nosso sistema registrário ou material, não existe esse condomínio formado dessa forma. Não é? Porque ele não resulta da lei, e sim de um interesse negocial. Então, senhor presidente, só concluindo, por esses motivos, não é, eu acabei concluindo pela impossibilidade da alienação fiduciária em duplo grau. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, professor Everaldo Augusto Kambler. Fico muito feliz pela amizade do senhor, né? Um detalhe interessante que o doutor Everaldo Kambler comentou em relação à tipicidade no sistema registral, doutor Kambler, em relação também ao ativismo judicial, vamos lembrar que o direito real ele adota aquela teoria personalista, né, decorrente do artigo 1º do Código Civil, onde exige-se que o titular do direito real ele deve ter personalidade jurídica, né, capacidade genérica para ter aderência econômica. E aí tem um detalhe. O doutor Everaldo gosta muito da matéria, assim como eu, de incorporação imobiliária. E há, tipicamente, previsto em lei, no artigo 63 da Lei 459/64, 64, tem uma previsão em que o condomínio não existente, mas o condomínio de construção, não existe condomínio edilício, mas existe um condomínio de construção, há uma hipótese da Comissão de Representantes executar de forma extrajudicial o inadimplente, seja ele proprietário de fração ideal ou contratante, o compromissário comprador dos seus direitos aquisitivos ao imóvel. Então tem uma situação interessante em que a lei, lá de 64, prevê que um ente despersonalizado, que seria o condomínio de construção, né, adquirir a fração ideal do imóvel, né, adjudicar essa fração ideal para eventual posterior alienação e exclusão, evidentemente, desse inadimplente por conta do fluxo de caixa do incorporador, né? Aí, o que aconteceu? Os condomínios edilícios começaram a executar os seus condôminos e o Poder Judiciário autorizou o registro de uma unidade autônoma a um ente despersonalizado, sem tipicidade. Então é interessante, doutor Everaldo, quando a gente comenta isso em sala de aula, eu sempre comento, né, eu brinco, mas qual é a previsão legal, qual é a tipicidade do condomínio edilício a adquirir imóvel? Né? E aí as pessoas falam, não, execução de condomínio. Mas não está previsto em lei. Então foi feita uma analogia para poder fazer essa... Olha que eu respondo, se você quiser. Não, mas calma, deixa isso para um outro evento. Né? É para outro evento, mas tudo bem, vamos para frente. E a outra questão que o doutor Everaldo comentou, e é interessante a gente refletir, aproveitar esse momento para refletir, é a questão do 1368B, que ele criou esse direito real, que antigamente o devedor fiduciante, quando fazia